Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 17. Hoje nós iremos ao item 218, que fecha aquela parte que fala sobre desenvolvimento da mediunidade, especificamente para os médiuns, aqueles aspirantes a médiuns escreventes. Então, nós vimos várias recomendações que Kardec nos colocou, e esse item 218, ele fecha com uma observação muito importante, que nós vamos ver item por item aqui no que Kardec nos apresentou. Ele diz o seguinte: se, malgrado todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de nenhum modo, então ele fala, depois de tudo isso, de todas as recomendações, dos treinamentos, das práticas sérias, das reuniões em que o aspirante a médium escrevente participou e cumpriu todas as etapas, todos os itens, se apesar disso tudo, de todas as tentativas, a mediunidade não se revelou de nenhum modo, será preciso renunciar a ela. Então, se nós queremos um objetivo, atingir um objetivo, nós fazemos tudo para conseguir, mas apesar de todos os nossos esforços, de nossa dedicação, nós não conseguimos atingir o objetivo, nós temos que ter a seriedade, o equilíbrio de tomar a decisão de renunciar àquele objetivo. Então, o que ele fala aqui, será preciso renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. É um ótimo exemplo. Então, a pessoa quer ser um cantor. Qual é o primordial para que a pessoa seja um bom cantor? Ter uma boa voz. Se não tem voz, você pode treinar, você pode fazer técnicas, treinar técnicas de canto e tudo mais, mas se apesar disso tudo você não conseguir, você tem que desistir. Aquele que não sabe uma língua serve-se de um tradutor. É preciso fazer o mesmo, quer dizer, recorrer a outro médium. Então ele traça mais um paralelo com aquela pessoa que viaja para um país estrangeiro que não tem o conhecimento da língua, então ele vai ter que solicitar a ajuda de um tradutor para que o auxilie a identificar as mensagens, para dialogar com as pessoas. Assim, ele traz esse paralelo aos médiuns. Se a espiritualidade não consegue, através daquele médium, escrever a mensagem, ele deve procurar um outro médium capaz de receber a mensagem. Na falta de médium, não é preciso crer-se privado da assistência dos espíritos. É importante isso aqui. Não é porque não há médium escrevente ou um médium capaz de receber a mensagem, audiente ou qualquer outro tipo de mensagem, de e-mail, que a espiritualidade não vai nos abandonar. Ela continuará ali, de alguma forma, algum jeito vai ser dado para que a mensagem atinja o objetivo. A mediunidade é para eles um meio de se expressarem, mas não um meio exclusivo de atração. É um meio de se expressar, mas não um meio exclusivo. Se numa reunião mediúnica não existe o médium
aquele que recebe a mensagem, aquele médium ativo que tem a capacidade de receber as mensagens da espiritualidade. Nós temos na reunião os médios de apoio, aqueles médios que recebem diretamente as informações, as mensagens, e temos o mediador. Então, se numa reunião nós não temos o médium que recebe as mensagens, a mediunidade vai dar um jeito de passar a mensagem, nem que seja através de uma inspiração, por exemplo. Os que se nos afeiçoam estão ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Então, de qualquer forma, se não tem um médio ostensivo, os espíritos vão conseguir, de alguma forma, se comunicar conosco. Ele dá um outro exemplo aqui. Um pai não abandona um filho por ser este surdo e cego. Então, o filho é surdo e cego. Ele não consegue nem ouvir, nem ver. Interessante essa comparação, porque é exatamente o que acontece com o médium que não é ostensivo. Ele não ouve e não vê, mas nem por isso ele vai ser abandonado pelos espíritos. Então o pai não abandona um filho por ser este surdo e cego, e não poder vê-lo nem ouvi-lo. Cerca-o com sua solicitude, como o fazem os bons espíritos conosco. Se não podem nos transmitir materialmente seu pensamento, vem em nossa ajuda pela inspiração. Então, essa comparação cai como uma luva. Então, se o médium não ouve, não fala, não vê, ele não sente a presença do espírito, ele não vai ser abandonado por isso. Então, os espíritos que necessitam se comunicar conosco, eles vão transmitir essa mensagem, já que não pode ser materialmente, através da escrita ou através da fonia, eles vão inspirar algum médium, alguém que está presente na reunião, sobre aquela mensagem, mesmo que seja depois, num sonho. Nós sabemos que a partir do momento que nós descansamos o corpo, nosso espírito se desprende e vai ter com a espiritualidade. Então, de alguma forma, os espíritos vão conseguir nos mandar a mensagem que eles precisam, que eles necessitam. Então, meus irmãos, no fechamento do item 218, que fala sobre todas essas recomendações para a formação do médium escrevente, então nós vimos que é importantíssima a dedicação, a preparação do candidato, do aspirante a médium escrevente. Então ele tem que continuar nessa conduta reta, essa dedicação, fazer todo o possível para ser um médium escrevente. Se ele não conseguir, ele não vai desistir do trabalho da mediunidade, ele vai continuar ali como médium de apoio, ele vai continuar fazendo parte da equipe da mediunidade, porque o trabalho é importante, todos têm a mesma importância. Então, a partir da semana que vem, nós vamos ver o item 219, que fala sobre mudança de caligrafia. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que possamos continuar, aos poucos, aprendendo um pouquinho mais desse livro
tão interessante que é o Livro dos Médiuns. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.